Mas o assunto que eu trago hoje aqui foi uma coisa interessante que aconteceu aqui na nossa região, né? Às vezes a gente pensa que corrupção, essas coisas só acontecem em Brasília, né? Nós estamos vendo aí o desenrolar dessa questão da Petrobras, porque o Paulo Roberto Costa, ex-diretor da Petrobras, decidiu abrir a boca, vamos falar no popular, mas abrir a boca numa delação premiada, quer dizer, uma coisa sigilosa, ninguém sabe ainda, há algumas especulações, algumas revistas publicam alguma coisa, mas na verdade ninguém sabe direitinho o que é que ele está falando para o Ministério Público e para a Polícia Federal de como é que funciona isso. Mas já se sabe que a coisa não é pequena. Ao ponto dele mesmo dizer que só na compra da refinaria de Passadina ele ganhou 1,5 milhão de, não sei se outra esfera, em Brasília. A gente pensa que essas coisas de corrupção tão longe da gente, né? Estão lá noutra esfera, em Brasília. E aí nós fomos surpreendidos com a notícia agora, da semana, que 9 cidades estão sendo investigadas. Foram feitas 11 prisões temporárias, 3 prisões preventivas e, inclusive, um empresário que tem uma sede aqui na cidade foi preso. Por quê? Por fraude em licitação. Eu já disse aqui várias vezes que se tem uma instituição que a gente tem que respeitar é o Ministério Público. E quando ele atua em conjunto com a polícia, a coisa funciona. Pelo que se comenta nas redes sociais, na imprensa, a quantidade de notas tiradas de brita, por exemplo, daria para botar não sei quantos centímetros de brita na cidade de Balneário Camboriú toda. E esse trabalho de investigação, que envolve outras cidades também, inclusive Tijucas, mas também está meio sigiloso, não foi liberado ainda, não foi divulgado ainda o que pegou Tijucas aqui. Mas a gente fica imaginando o seguinte, se for fazer um pente fino, Sidney, nesse Brasil afora, nas prefeituras, olha, vai escapar pouca, Juliano, infelizmente. Infelizmente, esse é o grande mal desse... Nós não conseguimos ser um país de primeiro mundo em função da corrupção, que corrói uma grande parte dos recursos públicos. Se você, na minha opinião, se a gente conseguisse diminuir metade da corrupção nesse país, nós íamos ter uma educação primorosa, uma saúde muito melhor, as nossas rodovias iam ser diferentes, né? Porque é muito dinheiro que é desviado. Mas o que me assusta mais, e esse é o tema final do meu comentário de hoje, é que parece que o povo não se importa com isso. Ele se importa de não ter saúde. Ele reclama que não tem saúde. Ele reclama um pouquinho da educação. Ele reclama bastante da segurança. Mas ele mesmo não faz nada para impedir que essa corrupção exista e que tira dinheiro dessas áreas. E vou dar um exemplo. Não está aqui, mas serve como exemplo. O José Arruda, que era candidato a governador de Brasília, que foi condenado por improbidade administrativa, que nós todos assistimos na televisão ele recebendo dinheiro de propina. Nós todos assistimos nas televisões, nos noticiários. Esse cidadão estava liderando as pesquisas para governador em Brasília. Ora, isso significa o quê? Significa que o povo está dizendo, pode roubar que eu perdoo. Qual é o candidato que você vai votar nessa eleição? Será que ele tem alguma mancha na vida dele? Você pesquisou? Está pesquisando? Ou você vai dizer para ele, pode roubar que eu perdoo? Se não fosse a lei da ficha limpa, o José Arruda seria vencedor em Brasília pelas pesquisas que mostram que ele ganharia a eleição. Ora, uma pessoa que foi condenada, que todos nós vimos ele participar da corrupção, receber dinheiro vivo, e o povo, eu estou dando um exemplo de Brasília, mas serve para tudo que é lugar. Tem vários exemplos por aí. Políticos que a gente sabe que participam da corrupção, que tem esquema, e que estão aí disputando a eleição, porque não foram condenados ainda, e estão recebendo uma percentagem enorme de votos, de intenção de votos. Ou seja, se enquanto nós, povo, eleitores, estivermos dando sim para político corrupto, para político que tem mancha na sua vida, nós vamos estar dizendo para ele, é isso que eu falei agora, pode roubar que eu perdoo, pode roubar que não faz mal, que não tem a saúde, não tem a educação, pode roubar. Enquanto nós não dermos um basta, nós eleitores temos o poder de dar um basta nisso, a coisa vai continuar. E por último,
Vou fazer outro alerta. Preste muita atenção na quantidade de recursos que determinados candidatos estão usando nessa campanha. Não existe Papai Noel. Se você vê um candidato gastando muito dinheiro, gasolina para um, gasolina para outro, se você botar um adesivo no meu carro, eu te dou tanto de gasolina por semana. Pessoal, não existe Papai Noel. Quem gasta muito dinheiro na campanha, e você sabe quem é que paga a campanha? É o candidato ou seus amigos. Papai Noel, repito, quando gasta muito dinheiro numa campanha, mas muito dinheiro, uma coisa assim abusiva, duas situações, Juliano. Ou já roubou, ou vai roubar. Porque dar dinheiro para as pessoas de graça não existe. Quem gasta muito dinheiro numa campanha acima das suas condições, vai querer recuperar de volta. E vai querer recuperar como? Nessas situações. Fraude, licitações, essas coisas todas. Por isso, eleitor, quem pode ajudar a acabar com a corrupção no Brasil, não é só a polícia, não é só o Ministério Público. Somos nós também, na hora de escolher melhor quem que nós vamos depositar o nosso voto.